Nunca cometa esses erros em inglês. Pois é, esse vídeo é para falar dos maiores erros no inglês que até o nativo faz assim. Oi? Então eu vou te contar. Fica nesse vídeo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal and let's go! Bom, antes de mais nada, é interessante dizer, tá, guys, que não tem nenhum problema em cometer erros, porque nós cometemos erros o tempo todo em português. E a mesma coisa acontece no inglês, nativos cometem erros o tempo todo. Só que existem alguns erros que são aqueles erros de torcer o nariz, né? É o quê? Que, se você cometer mais uma vez, você vai passar a sua mensagem. Não tem problema, antes que os haters já cheguem. Ai, mas errar é normal. Errar sim, é normal, tá? Mas esses erros a gente tem aí que redobrar a atenção pra gente não cometê-los. E uma coisa muito importante que eu preciso falar antes da gente já começar com esses erros é o seguinte: 4, 5, 6, 7 e 8 de novembro vai rolar a English for Everybody Week. Uma semana de aulas gratuitas e online para eu te passar o passo a passo para você atingir a fluência no inglês. Você que está parado no nível, não consegue evoluir, ou você que está perdido, não sabe por onde começar, inscreva-se no link aqui embaixo na descrição, é gratuito e eu te vejo lá. Corre, tá? Porque dia 4 a gente já começa. Fechou? See you there! Bom, o primeiro erro de todos é o clássico, né? É o S que a gente come na hora de conjugar o verbo com he, she ou it. Você sabe que no inglês, toda vez que a gente tem he, she ou it no presente, o verbo vai levar o S. Então, por exemplo, study vai ser I study, you study, we study. Mas se for he, she ou it, vai ser he studies, tá? E aí você coloca esse S, no caso de study, I é S, né? Então, por exemplo, eu anotei aqui, olha só. She always study in the morning. Tá errado. Então ela sempre estuda de manhã. She always study in the morning. Não. O certo é she always studies in the morning. Alright? Very good. Então lembre-se de colocar esse S aí, com exceção dos modal verbs. Por exemplo, can. Você vai falar I can, you can, we can, he can, she can. Não leva S, tá? Mas os outros verbos é ótimo. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Os outros verbos mortais, eles sim levam S. Cuidado quando for he, she ou it, só no presente. No passado, o passado no inglês mantém a mesma coisa. I studied, you studied, they studied, he studied, tá? Sempre no passado, mesma coisa pra todo mundo, fechou? O próximo erro é trocar adjetivos por advérbios e vice-versa, né? Geralmente, o que mais acontece é trocar o advérbio por um adjetivo. O que acontece? O adjetivo, ele é para descrever o substantivo. Então, por exemplo, se eu quero dizer assim, ela é uma garota bonita, eu vou falar she is a beautiful girl. Beautiful é o adjetivo porque está descrevendo garota bonita, beautiful girl. Rodas quentes, hot wheels, cachorro quente, hot dog. Então, o adjetivo ele sempre vem antes. Só que o que é o problema? A gente tem no inglês algo chamado advérbio. E advérbios, né, no caso, no plural, são usados para descrever ações. Então, se eu falo assim, olha, ela fala inglês muito bem, você não pode falar she speaks English very good, tá? Porque good é adjetivo, é para descrever um substantivo. Só que como eu quero descrever não um substantivo, eu não quero descrever ela, eu quero descrever que ela fala inglês muito bem. Então eu estou descrevendo o verbo falar. Por isso que eu não posso usar o adjetivo good. E qual que é o advérbio de good? É well. Então eu falaria she speaks English very well. E na maioria dos outros adjetivos, esse advérbio ele vai ser representado por ly no final, ou ly ou lly. Então se eu quero falar, por exemplo, ela anda lindamente, ou senão ela canta ela canta lindamente, ficaria she sings beautifully. She sings beautifully, tá? Por que beautifully e não beautiful? Porque beautiful descreve a pessoa, beautifully descreve o verbo, ou seja, ela canta lindamente. É o famoso mente do português que a gente faz essa adaptação para o inglês usando ly. Muita atenção nisso e como eu disse, na maioria é ly, mas a gente tem irregulares, como por exemplo good, não vai ser goodly, vai ser well. E a gente também palavras como hard e fast que não vão mudar, não vai ser hardly.
tá? E não vai ser fastly, vai ser fast e hard, vão manter a mesma coisa. Fechou? Só essas dicas aí já valeu um like aí. Deixa seu like aí, meu querido. Vai lá, só descer aí. Dá um likezinho aí. Falando em likezinho, você notou que eu tô todo Nicolas Cagezinho com esse cavanhaque aqui? 6 horas da manhã e ele todo Nicolas Cagezinho já. Você curtiu? Comenta aqui falando se você curtiu esse cavanhaque. Se você tiver curtido, eu vou manter ele por mais tempo, hein? No, God! Bom, esse próximo erro aqui acontece demais, tá? E poucas pessoas ficam atentas a ele, que é não usar letra maiúscula para escrever países, nacionalidades e idiomas, tá? No inglês, países, nacionalidades, idiomas, dias da semana, dias do mês, tá? Começam com letra maiúscula. Principalmente dias da semana e dias do mês são dedicados a deuses no inglês, portanto eles vão começar com letra maiúscula. Agora, ao contrário do português, países, nacionalidades e idiomas em qualquer momento da frase vai vir escrito com letra maiúscula. Por exemplo, no português a gente diz assim: eu falo inglês. Inglês vem escrito com I normal, não precisa ser maiúsculo. Mas na língua inglesa você tem que escrever I speak English, English sendo com E maiúsculo, tá? Isso porque o inglês ordena. Então, por exemplo, se eu quero falar assim, I'm Brazilian and I speak Portuguese, ou seja, eu sou brasileiro, falo português. Brasileiro, B maiúsculo, português, P maiúsculo. Não se esqueça disso, é uma coisa que poucas pessoas usam no dia a dia, mas que para os nativos é algo super natural, e quando eles veem um texto, na maioria das vezes eles falam, ah, isso aqui tá errado, tá? E a gente tem que deixar claro aqui uma coisa, peraí que eu tô falando demais, eu nem engoli saliva. Pronto, a gente tem que deixar claro uma coisa. Tem que deixar claro que existem nativos e nativos, tá? A gente tem nativos, adolescentes que muitas vezes não ligam para esse tipo de coisa e tá tudo bem. E a gente também tem os nativos que às vezes são adolescentes e ligam para erros. Eu, por exemplo, na minha época de adolescência, eu tinha muitos amigos que notavam erros de todo mundo e eu tinha outros que nem sabia que o outro estava falando errado. Então isso tudo vai depender aí do seu meio cultural, mas são erros que é bom você evitar, porque você escrevendo bonitinho, fazendo tudo certinho, você já vai ter até um ponto a mais em relação a eles. E na maioria das vezes, quem estuda inglês, fala inglês melhor do que os próprios nativos. Essa é a verdade. Bom, e aí, você curtiu? Eu espero que você tenha curtido demais, porque eu adorei gravar esse vídeo e adorei compartilhar aqui os maiores erros no inglês para você não cometer. Se você gostou desse vídeo, clica no botão de compartilhar, é só ir lá em share, tá? E colocar ou no WhatsApp, ou você pode copiar esse link e mandar para alguém que você vai achar que vai curtir esse vídeo aí. E se você não me segue no Instagram, lá tem dicas todos os dias, no feed, nos stories, muito conteúdo à parte deste que a gente tem aqui no YouTube. E para você seguir é só acessar aqui o link da descrição e participe da English for Everybody Week. Começa dia 4, termina dia 8 e na sequência as inscrições para o meu curso English for Everybody vão se abrir e você vai ter a oportunidade de virar o meu aluno, tá bom? Já vai se planejando aí? Beijo no coração, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Bye bye, people.